Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live mensal do canal Planejadamente, que ocorre toda segunda-feira de cada mês. E hoje, o meu nome é Ricardo Vasconcelos, sou planejador financeiro e hoje trataremos do tema sucessão patrimonial. Como evitar surpresas? Nós não pretendemos esgotar o assunto aqui hoje, pois ele é muito vasto e complexo. Assuntos como regimes de bens, comunhão total, parcial ou separação convencional, testamento, ter ou não ter um, inventário e partilha de bens, planejamento sucessório. Traremos hoje alguns casos aqui para ilustrar essas situações. Dando um spoiler para vocês, a ajuda de um planejador financeiro é a chave para o sucesso. Vamos aqui de forma bem descontraída, através de um papo entre os planejadores financeiros Rogério Saltes, Vander Vicente, Alexandre Santiago e eu, elucidar algumas questões. Eu vou começar com o nosso amigo Alexandre Santiago. Olá, pessoal. Quero compartilhar aqui com vocês, né, um caso interessante, já que o tema vai ser sucessão, né, patrimonial. Alguns casos aparecem, né, no nosso atendimento, né, dos clientes. E surgiu um caso, Rogério, que foi bem interessante, né, um cliente que ele é órfão, né, ficou órfão de pai e mãe, né, já tem pouco mais de 30 anos, mas não havia um plano sucessório, né, da família com relação a essa questão patrimonial. Ele é filho único, né, e os pais eram sócios de uma grande empresa, né, e tinham imóveis, né, bens, tanto imóveis comerciais como imóveis residenciais, né. E aí o que aconteceu? Hoje o patrimônio está todo, né, em inventário, e a renda que ele tem é uma parte, né, do resultado que vem dessa empresa, e que ele não consegue, no caso, manter, né, se manter financeiramente, né, por essa questão do patrimônio estar em inventário. E aí, assim, queria saber quais seriam as estratégias mais interessantes para que ele pudesse, né, se desvencilhar de uma situação dessa, ou o que ele deveria ter feito, né, no caso, para não cair, né, numa situação como essa, de patrimônio, né, preso em inventário e com dificuldades financeiras para lidar com esse momento agora. Obrigado. Alexandre, é, algo interessante que vale a pena a gente comentar aqui antes de dar uma linha aqui de raciocínio para esse tipo de situação, é que normalmente as pessoas elas não são preparadas para administrar de uma forma mais estruturada as suas finanças pessoais, tá? E com isso também a gente traz uma cultura muito imediatista. Dificilmente a pessoa se vê com 60, 70, 80 anos e qual é o contexto dela naquele momento, né? E, portanto, não se prepara para esse momento. Da mesma forma, nós temos um tabu, talvez esse tabu não seja só da cultura brasileira, mas as pessoas têm um tabu em falar de sucessão, falar de morte, e o que acontece nesse tipo de situação. Isso é algo negativo, né? As pessoas imaginarem que, por exemplo, elas são eternas, ou que não pensarem nisso. Quer dizer, não tem problema pensar nisso e se preparar para esse momento. Nesse caso que você traz para a gente aqui pensar juntos, né? Caso, de fato, como o Ricardo comentou, houvesse um planejador financeiro ou um planejamento financeiro, e nesse caso um planejamento sucessório, e que os pais possuíssem reservas financeiras, além das participações empresariais, dos imóveis, poderia o planejador destinar uma parte dessas reservas para uma liquidez imediata, por exemplo, uma previdência, que poderia ser, eventualmente, um PGBL ou um VGBL.
Lembrando aqui que em vídeos que nós tivemos aqui anteriormente, discutindo sobre tributação, a gente falou um pouco mais em detalhes sobre essas ferramentas. Então, se você não viu, volte lá, que você vai poder ver um pouco mais detalhes a utilização desse tipo de ferramenta. Ou até mesmo, de novo, né, procurando um planejador financeiro que indicou você até esse canal, para que ele desenvolva isso, né? Bom, na ausência dessas reservas, um seguro de vida resolveria a falta de recursos no falecimento dos pais. Um seguro, de novo, né, que suportasse o período do inventário. Então, de novo, o planejador financeiro ele está apto a dimensionar ambos os casos, tanto havendo reservas que sejam um valor necessário para dar suporte a essa transição, quanto o valor necessário de cobertura de risco do seguro, para que também faça frente aos impostos, à manutenção do patrimônio, enfim, ele vai analisar tudo que cerca esse assunto e vai calcular o valor necessário de cobertura desse risco, né? Então, assim, dependendo da quantidade de imóveis e o porte da empresa, ele poderia constituir uma holding, né? O que é uma holding? Uma holding é uma empresa também, só que é uma sociedade em cotas, tá? Para administrar o patrimônio de uma família. Se a pessoa, essa família, conquistou aí muito patrimônio imobiliário, empresarial, esse tipo de ferramenta, essa figura jurídica, seja limitada a uma SA, né, e que tem também suas características próprias, ela também permitiria minimizar ou eliminar qualquer impacto, tá? Pois se no planejamento desse, se o filho fosse incluído como cotista da empresa e tivessem cláusulas que automaticamente colocasse ele como o detentor dessas cotas, né? Então, na falta dos pais, continua a empresa, essa estrutura continuaria a ser gerida no dia a dia, né? Provendo o necessário para a manutenção do filho, tá? Do herdeiro e também do patrimônio, tá? É claro que, nesse caso, tendo filhos menores, a gente tem outra situação, tá? Mas, por enquanto, é isso, Alexandre. Eu acho que aqui a gente, então, dá um overview aqui do que poderia ter sido feito, né? E, de novo, a recomendação é que cada um não resolva esse problema por si só, porque isso envolve... então, o planejador, ele dimensiona isso, ele vai indicar o que o advogado precisa ser direcionado, ou o corretor de seguros, enfim, os profissionais necessários, até eventualmente o contador, ele é envolvido num processo desse. Entendi, Rogério. Um outro caso que me ocorreu foi com relação à previdência privada, né, com o objetivo também dessa questão, né, sucessória, mas mais objetivando a questão da proteção, né, dos recursos para os filhos, né, que aí no caso são filhos de menores, né, um de 5 e um de 8 anos. Então, um casal que é constituir uma previdência, né, para a esposa, né, com beneficiários diretos sendo os filhos, né. E aí, assim, uma dúvida que surgiu, né? No caso, se os dois falecerem, né? A gente está no meio de uma pandemia, né? Isso pode acontecer. E como os dois são de menores, né? Esse recurso, ele seria direcionado para um tutor, para um mentor? Como é que seria esses trâmites? Aí ficou realmente essa dúvida. Eu acho interessante abordar esse aspecto. Isso também é algo que pouca gente sabe, né? Ou pensa nesse tipo de providência, né? De novo, os pais que têm filhos menores, enquanto os filhos menores, dependendo do patrimônio que ele tenha,
ele tem que se preocupar em constituir um tutor, tá? Aqui eu até trazendo o que é a definição, né? O tutor é aquele a quem é conferido o encargo ou autoridade de alguém, então dos pais, por lei ou por testamento, tá? Para que proteja, oriente, responsabilize e administre os bens de uma criança ou de um menor de 18 anos, que se acham fora do pátrio poder, quer dizer, então não tem mais os pais ali, né? Que tenham falecido ou sido destituídos do poder familiar. E aí, nesse caso, vamos pensar o seguinte, se os pais não pensarem nisso, não nomearem um tutor, é a justiça que vai fazer, tá? O tutor pode ser os avós, os irmãos, os tios ou qualquer outra pessoa próxima da criança ou do adolescente, observando essa ordem levando em conta a vontade da criança ou do adolescente. O tutor deve ser uma pessoa idônea para assumir todos os direitos legais do tutelado. Então, há situações que a justiça nomeia tutores que são eventualmente advogados, né? Não necessariamente da família, tá? Então, a questão não é questionar se a justiça está instituindo um tutor ou ou alguém da família, mas é que a vontade dos pais, nesse caso, quando feito dentro de um planejamento financeiro, dentro de um processo, planejamento sucessório, vai ser aquela pessoa que está alinhada a esse planejamento, que conhece realmente as vontades dos pais para os filhos e, com certeza, ele vai ter melhores condições de atender esta vontade, né? No caso anterior, seria uma das soluções também, né? Se tivesse um tutor e se fosse, no caso, filhos menores, tá? Então, em linhas gerais, é isso. De fato, se acontece a sucessão sem essa definição, a justiça vai procurar efetivamente fazer o melhor possível, né? Mas não necessariamente que isso seja expressamente a vontade dos pais, tá? Entendi. Então, nesse sentido aí, tanto se eles não fizerem, a justiça faz, mas se eles já fizerem, né, esse tutor vai ter aí toda a orientação, né, para fazer a gestão desses Sim. recursos para ajudar esses menores, né, até que em idade, né, quando atingirem a maioridade, né, eles já poderem, de alguma forma, ter alguma gerência sobre esses recursos. Porque, veja, eu vou até comentar uma coisa aqui, é importante, por quem é aberto o inventário? Então, nesse caso que você trouxe aqui, que são filhos menores, eles não são menores, né? Serão os avós que vão providenciar isso. No limite, um credor, por exemplo, se o pai devia, a empresa do pai devia para alguma outra empresa, tivesse feito um empréstimo ou tinha alguma dívida de fornecimento, esse credor também pode solicitar a abertura do inventário porque ele tem interesse em receber, então, essa dívida, né? Então, veja que é uma situação fica uma situação bem delicada, né? Mas isso a lei prevê, tá? Entendi, obrigado. Bom, nesse mundo do assunto sucessório, eu falo que aparecem diversos casos, né? São dos casos mais diferentes possíveis. Então, eu também queria compartilhar um caso aqui com vocês, né? Vamos lá. Um pai, empresário, provedor da família, que falece e deixa esposa e 3 filhos. Né? Então, e ele era sócio de irmão em 50% ele era sócio do irmão em 50% da empresa familiar, onde estão todos os bens imobiliários da família. Aí a pessoa falece. Após seu falecimento, os imóveis que antes tinham 2 donos, agora tem 5, tá? Porque todos os imóveis estão lá
na empresa. No papel, todos os herdeiros são milionários. Na vida real, a história já é outra. Por quê? Existe conflito de interesse entre os herdeiros, entre venda e locação dos imóveis, porque alguns não têm capacidade de arcar com os custos de manutenção dos imóveis quando não estão locados. Cenário que acontece mais do que a gente imagina. Então, nessa falta de um dos sócios, nessa falta de quem originou a sociedade, existe alguma alternativa, algo que poderia ter sido pensado, ou algo que pode ser feito para que o irmão que ficou vivo, a parte da sociedade que ficou vivo, tivesse a flexibilidade para escolher comprar a parte dos herdeiros ou converter em recursos financeiros? Rogério, você tem alguma coisa que você pode falar sobre um caso como esse? Sim, aqui então ele já tem uma holding familiar constituída, essa holding imobiliária, certo? O que me parece aqui que tenha faltado, mas isso já é uma questão que o planejador também pode orientar, né, sobre a questão do protocolo familiar, que ele não faz, mas quem faz isso são advogados, tá? Então, existem muitas empresas que acham que só constituir uma empresa e colocar os imóveis dentro já resolve. Mas aqui a gente está vendo um case que não é bem assim. Você ainda tem conflito porque você não tem um protocolo, você não tem regras para esse tipo de situação. Uma alternativa que poderia aqui também resolver, existem alguns tipos de seguros que quando você tem sócios que, na falta daquele sócio, então você disse que são dois, tá? Dois que, enquanto presentes, têm uma boa comunicação e um bom senso entre eles. Isso mesmo. Mas quando falta um deles, que outros membros da família entram para esse tipo de discussão e geram conflito, como que você faz para evitar? Então, isso também, em um processo, pode ser observado, né? E pode ser proposto um seguro para que cubra a parte do que faltar, tá certo? Vamos supor aqui que seja 50%, tá? Eu vou dar um patrimônio hipotético aqui, podemos falar qualquer valor, tá? Vamos usar um valor de 1 milhão aqui. Supor que o valor de 1 milhão, que para uma holding imobiliária é pouco, né? Sim. Por questão dos custos, né? Mas estou só usando como exemplo para facilitar o raciocínio, tá? Então, ele teria que contratar um seguro de R$500 mil, tá? Que na falta de um dos dois, aquele seguro compraria a parte do outro, tá? Só para a gente entender como é que funciona isso. E aí você elimina os conflitos, tá? Obviamente, isso tem que ficar muito bem organizado também nesse processo, né? Mas o que imediatamente gera liquidez para a outra parte da família que ficou, tá? Mas que ficaria destinada à venda das cotas para o sócio que ficou vivo, né? Então, isso seria uma das alternativas aqui. Mas eu coloquei no início que se você tiver uma estrutura, que essa estrutura seja eficiente, ela precisa ser melhor detalhada em seus termos, tá? O protocolo familiar e também, se for o caso, um reforço. O testamento não seria o caso, tá? Mas poderia isso estar melhor registrado para não deixar o conflito para depois, né? Para o sócio remanescente, vamos dizer assim. O sócio remanescente fica livre do problema. Duas coisas super simples, né? Sim. Um melhor documental de algo que já existe. Exatamente. E outra, um seguro que é feito rapidamente, né? Que resolveria um problema, uma situação que pode se prolongar por anos, né? Quando Sim. não décadas, né? Se isso não for resolvido, se não chegar a um consenso. Exatamente, mas novamente, né? Aqui, assim, a gente dizendo parece simples, né? Mas você precisa realmente de um planejador financeiro habilitado para acompanhar esse processo, principalmente no dimensionamento dele, tá certo?
Isso é bastante importante. Obrigado, Rogério. Rogério, queria colocar um caso aqui para você, da famosa situação que se fala que a chave ficou presa dentro da gaveta, né? Então, mais ou menos a situação é a seguinte: um casal já em idade avançada, por volta aí dos seus 80 anos, ele possui 3 filhos, esse casal, né? E ele tem 4 imóveis de patrimônio. Já pensando numa facilidade na transmissão desses imóveis e sucessão e tudo mais, esse casal resolve então fazer uma doação desses imóveis para os 3 filhos, para facilitar a conta, 1/3 de cada imóvel para cada filho, né? E essa doação foi feita em forma de escritura pública com reserva de usufruto. Quer dizer, para o próprio casal continuar gozando de aluguéis e tudo mais, né? E foram recolhidos os impostos, ITCMD, 4% dos imóveis e tudo mais. Aí o que aconteceu? Tudo andava bem, até que uns anos mais tarde, o esposo desse casal veio a falecer. E a esposa, já com idade avançada, quase centenária, ela já não tinha mais condições mentais saudáveis, não podia ter nenhuma atitude de cartório e tudo mais. Então, após o falecimento, até o falecimento dessa esposa, então, nenhum imóvel pode ser vendido, pois para levantar o usufruto desses imóveis, a esposa teria que comparecer no cartório, assinar e tudo mais, o que já não é mais possível. Como a gente poderia ter contornado essa situação? Como que ela poderia ser bem planejada de uma forma que evitasse essa situação? Então, nesse caso aqui, o que se faria, dependendo do porte dos imóveis e da renda que ele gera, o planejador financeiro ele iria fazer uma análise se esse movimento poderia ser feito através de uma holding, porque aí você não deixa os filhos em conflito e também não fica impossibilitada essa movimentação, né? Se você coloca dentro de uma holding imobiliária, de novo, é uma figura de pessoa jurídica constituída por cotas, então esses imóveis poderiam ser integralizados ali e na verdade, o que seria doado seriam essas cotas, tá? Sendo que a dinâmica do objeto, que é a gestão imobiliária, continuaria ocorrendo. Porque o que eventualmente pode gerar um conflito aqui? Um desses imóveis ter que ser vendido ou desenvolvido algum empreendimento e não ser possível por esses entraves do processo que foi feito, quer dizer, da dependência da matriarca, né, e a possibilidade dela poder realmente assinar ou estar no cartório presente, tá? Principalmente se for um contexto, como a gente já viu, de pandêmico, isso também é até mais restritivo, né? Então, novamente, aqui não julgando se isso foi certo ou errado, o positivo foi pensado numa sucessão, já foi feita uma doação em vida, com usufruto, ok. Mas me parece que ainda alguma coisa ficou faltando, né? O que poderia resolver isso, né? Na impossibilidade dela, por uma questão de lucidez ou possibilidade motora, ser constituída uma curatela, tá? Uma curatela se representaria ela, nos interesses dela, isso com acompanhamento de um procurador, não, de um agente público, de um advogado, né? É o Ministério Público que, na verdade, ele faz uma auditoria sobre essa curatela, visando a zelar pelos interesses do usufruto, que no caso aqui é da matriarca, tá? Mas que não impediria que os negócios continuassem ocorrendo de forma normal, tá? De qualquer forma, assim,
talvez aqui um planejamento através de uma holding, dependendo, de novo, da dimensão do valor desses imóveis e da geração de receita, porque precisa ser feita uma análise de relação custo-benefício. Tá? Você montar uma estrutura que o custo dela ela inviabiliza a geração de receita, né? Não vai ser indicado. Tá? Mas eu creio que aqui, com essas observações, eu creio que tem ainda uma tratativa que poderia ser pensada, tá? Se a família não pensou, mas talvez não seja nem... precisa verificar se é possível ainda constituir isso, né? Mas a curatela sempre é embasada em parecer de um profissional da saúde, um médico, que vai atestar que aquela pessoa realmente está incapaz de alguma forma e pode nomear um curador ali para defender os interesses dela. Tá? E também nesse caso, da mesma forma que no outro caso você deu o exemplo de uma holding, para evitar o conflito entre os filhos, poderia ter essas normas especificadas a nível de quem seriam os responsáveis e que tipo de atitude poderiam ser tomadas, né? Exatamente. E ali, porque dentro de uma holding, é bem lembrado isso, dentro de uma holding você funciona como uma sociedade que vai ser votado. Tá? Então, se, por exemplo, se você tem você tem 3 filhos, é um número ímpar, né? Mas tem o voto da matriarca aqui que valeria também, tá? Em que 2 ou 3 você tem um quórum que é a favor do desenvolvimento de uma venda de imóvel, você tem um que não é a favor, você consegue fazer, tá? Da forma como foi feito aqui, se um dos 3 participantes não concordar, não vai acontecer nada. Então, aqui tem que por ter isso que unanimidade, né? você tem uma governança, você tem regras bastante especificadas, né? Numa estrutura dessa ajuda bastante nessa hora. Tá? Então, é bem lembrado isso. Perfeito, Rogério. E que mais você poderia colocar para a gente a respeito de sucessão? Que mais observações seriam pertinentes para as pessoas se preocuparem com a sucessão? Bom, aqui, de forma geral, como a gente colocou no começo, né, as pessoas não pensam geralmente nesse momento. Tá? Então, a questão uma das questões que no momento, talvez na tenrendade para a maioria, né, o evento do casamento. Tá? Então, naquele momento é importante a escolha do regime de bens, tá? Para a sucessão. É algo que vai ter um efeito, espera-se que na sucessão, mas pode também, como a gente vê estatisticamente hoje, não sei se essa estatística está muito atualizada, mas 50% dos casamentos hoje são desfeitos. Tá? Outra coisa que é muito comum a gente observar é que muitas pessoas hoje em dia não se casam formalmente mais. Elas iniciam um relacionamento, elas passam a conviver, morar sobre o mesmo teto, o que o Código Civil hoje chama de união estável. Então, se você não definir isso, né? Quer dizer, determinar o regime de bens, quando você vai se casar, você vai ao cartório, isso naturalmente você vai optar por um desses regimes, tá? Que eu vou aqui até descrever de uma forma muito mais simplificada. Mas se você não vai casar de uma forma convencional, o indicado é você, para escolher determinado regime de bens, você tem que fazer um pacto antinupcial. Então, isso deve ser feito mediante escritura pública,
caso contrário, é nulo. Quer dizer, na ausência de um pactuante nupcial, você vai ser considerado, numa união estável, o regime de comunhão parcial de bens. Tá? Então, aqui, numa breve descrição aqui dos regimes que nós temos, você tem o regime onde os bens que você e seu cônjuge possuíam ao casar passaram a ser comum aos dois. Tá? Esse é o regime chamado comunhão universal de bens. Então, o que você concorda é que o que você tinha e o que ela tinha, e, na verdade, aqui o ele ou ela pode ser ela e ela, ou ele e ele, tá? Porque hoje a legislação reconhece também casais do mesmo sexo, né? Então, ou se cada qual continuará com esses bens como sendo apenas seus, mas os que forem sendo comprados durante o casamento pertencerão em comum aos dois. Então, esse é o regime parcial de bens. Ou, se tanto esses bens anteriores ao casamento como os que forem sendo comprados durante o casamento serão particulares de cada um em vez de comuns. Essa separação total de bens. Tá? Então, eu tinha certos bens, eu tinha uma casa e um carro, e o companheiro ou companheira tinha também lá uma casa e um carro. Depois que se casam, eles ganham mais dinheiro, compram mais outros imóveis, cada um continua tendo os seus bens particulares, né? Ou se todos os bens serão particulares, exceto determinado bem. Então, você pode determinar que algum bem seja em comum, como se fosse, olha, vamos ter sociedade sobre esse bem aqui. Aí você tem que determinar isso também, especificar, tá? Ou se todos os bens serão comuns, exceto determinado bem, que continuará sendo particular de um dos dois, e etc. Então, você pode ter outras combinações, tá? Quer dizer, não tem limite para os regimes previstos, né? Isso segundo o novo Código Civil. Eu vou até comentar um caso aqui pessoal, que eu me mudei de uma cidade para outra, na verdade, de um estado para outro, e eu e minha esposa escolhemos uma casa e íamos fechar o negócio, comprar a casa. E fizemos várias visitas, como deve ser feito, em horários diferentes, em datas diferentes, o que é bastante recomendável para entender a vizinhança, os barulhos que tem, os tráficos, etc. Né? E em todas as visitas acompanhou a moradora da casa. Tá? E soubemos depois que, quando fomos assinar a escritura da compra, né, que isso não ia ser possível, porque, na verdade, aquela moradora tinha uma companheira, né, que não tinha nenhum pacto antinupcial e que não tinha nada efetivamente registrado, e a família a companheira tinha falecido, por isso que ela queria vender a casa, né? Provavelmente tinha ali recordações e tal, e isso não foi possível, porque a família da falecida entrou em litígio com ela. Então, vejam, provavelmente ela também precisou vender para atender algumas necessidades do ocorrido, né? Ou necessidades pessoais, e mesmo assim isso não foi possível. Então a gente acabou não adquirindo o imóvel, tá? Vocês vejam bem quanto é importante essa questão de definição de regimes de bens, né? O quanto que é importante você antecipar fatos que no futuro pode ser um problema muito grande. Eu costumo comentar aqui com clientes quando em determinadas situações, não para todos, é claro, né? Mas quando a gente vê que tem alguns entraves, eu digo assim, olha, para te ajudar a refletir um pouco, eu vou te dizer uma coisa: você quer que os seus herdeiros eles te façam uma estátua,
ou peguem uma foto tua para tirar dardos. Né? Porque é bem assim, né? Você quer deixar um problema para as pessoas ou você quer deixar algo que seja um legado, que traga felicidade, né? Que deixa boas regras estabelecidas. Então, acho que assim, para as pessoas que estão ouvindo nosso bate-papo aqui, que é um bate-papo que pretende trazer uma reflexão, uma conscientização daquilo que é necessário, é a gente pensar nesse processo, né, e que ter um planejador financeiro faz toda a diferença nesse processo, na ordenação do processo, né, e pode trazer muita satisfação para quem está fazendo e provavelmente vai trazer satisfação futura aí para quem estiver usufruindo desse legado, né? Então, acho que a princípio é isso. É uma coisa muito importante, né, que também poucas pessoas pesam, né, nesse processo de sucessão, e talvez, deixei por último, mas talvez seria a coisa mais importante para a gente pensar, né, no vídeo que nós falamos de tributação, creio que nós mencionamos aí que há um projeto de lei de reforma tributária, fiscal, e nós temos aqui no Brasil uma das menores custos sucessórios, aí, ITCMD, ITBI, etc., impostos de transmissão de bens entre vivos ou de doação, tá? Que são impostos estaduais, né? Então, quanto antes você planejar, você antecipar esse processo de uma forma segura e tranquila, você vai deixar os seus herdeiros satisfeitos, né? E você vai economizar, o teu esforço não vai ser desperdiçado em impostos desnecessários e nem custos com advogados, tá? Porque o que mais nós podemos perceber aqui como planejadores financeiros, vocês sabem, processos de inventário que se arrastam por anos, e em litígios, e as famílias muitas vezes têm patrimônio, mas acabam vivendo uma situação de dificuldade, tá? A gente pode ter também situações de pessoas que não têm herdeiros, sim. Então, como planejar isso? Tem como planejar isso também. Se você não vai ter nenhuma dessas situações aqui que a gente mencionou, né? Mas a pessoa que ela não é casada, não tem filhos, né? Ou não tem dependentes, vamos pensar dessa forma, e também cada vez mais a gente vai ter esse tipo de situação também. As famílias estão cada vez menos tendo filhos, tem cada vez mais pessoas optando em ter uma vida sem um compromisso estabelecido, mesmo configurando uma relação estável, até porque não vive sobre o mesmo teto, né? E acaba em algum momento não tendo esses sucessores, né? E aí, como dimensionar isso? Quer dizer, viver como se fosse o último dia da vida, né? Mas e se você ficar numa certa idade e não ter ninguém para te amparar? Você vai ter que ter uma reserva constituída para manter teu bem-estar, tá certo? Então, enfim, de tudo que nós falamos e que poucas pessoas no Brasil ainda têm consciência, que sim, um profissional habilitado para estar ao seu lado, te orientando nessas decisões de finanças pessoais é extremamente recomendável. Temos alguma pergunta no chat, Ricardo, Wander? Não, temos um comentário aqui, boa noite do Fernando, temos boa noite da Luciana Sampaio também, então boa noite aos dois. Boa noite, Rogério, gostei da sua frase sobre a herança, né? Se você vai receber uma estátua ou vai ser um alvo de dardos, né? Porque muitas vezes você está tranquilo, né? Recebe a famosa receber herança, né? Só que não sabe a dor de cabeça que vem com isso também, né? Exatamente. Muitas vezes não é algo que se resolve tão rápido, é algo que se alastra por anos, né? E essa continuidade gera bastantes custos, né?
uma questão interessante, Rogério, que eu até que me veio à mente, é com relação, por exemplo, a essa sucessão, né, sendo extrajudicial, né? Porque tem algumas pessoas que fazem, né, a sucessão sem entrar mesmo na justiça, já combinando, né, antes todo esse processo, né, se antecipando a uma sucessão mesmo, como ocorre, né, normalmente, né, quando a pessoa faleceu, né, e entrar todo aquele processo de inventário. Isso acaba sendo mais barato, né, do que ter custo com advogado, né, e de repente até se antecipando a uma alteração de imposto, né, um ajuste com relação ao seguro, né, se precisar para pagar as custas disso, porque a gente sabe que inventário demora mais tempo, né. Então, se você extrajudicialmente consegue reduzir, né, isso, então eu queria que comentasse sobre isso, assim, Paulo. Em ambos os casos, né, a gente tem a situação que você, num divórcio, pode fazer diretamente no cartório ou até mesmo esse processo de sucessão. Em ambos os casos, você ter a companhia de um advogado é importante, tá? E obrigatório também você ter essa companhia do advogado. Mas isso vai depender muito dos bens que a família tenha e desse contexto, tá? De não gerar depois algum cancelamento, uma anulação, porque isso pode ocorrer. Vamos aqui dar um exemplo, por exemplo. Desculpa a redundância. Dar um exemplo. O marido falece e a esposa tem ali 2 filhos, tem alguns bens e me parece que teria uma situação bastante tranquila aí para fazer um processo como esse. No entanto, no meio no processo ou após concluído, surge lá um filho que ela não sabia que ele tinha. Quer dizer, ele sabia que tinha, não falou para ela, certo? Mas ele fica sabendo do falecimento do pai. Ele vai saber em algum momento. E ele vai requerer os direitos dele, tá? Que de alguma forma era atendido sem a esposa saber. Isso que eu estou comentando para vocês aqui, eu não inventei agora. É um fato real, tá? E eu tenho certeza que não é o único fato com esses elementos, né? Então, isso passa a ser uma disputa judicial séria, né? Porque hoje em dia você tem a ciência podendo provar essa paternidade ou essa filiação por um exame de DNA, tá? E se esse filho que você tem um nome que não é muito agradável, né? Um filho bastardo, ele pode sim contestar, tá? E na maioria das vezes, pela experiência que eu tenho, contesta. Eu conheço algumas situações dessas e se tornam bastante complicadas, né? Então, sim, numa situação normal, que não há nenhum contexto desse, pode ser feito, sim, mas também com acompanhamento do advogado. Só comentando também uma situação que talvez pouca gente saiba, né? 2 amigos morando juntos simplesmente pode criar uma situação aí de uma união estável, mesmo não configurando um relacionamento entre eles, né? Pode configurar judicialmente uma situação de união estável. Então, tomem cuidado com quem moram, né? Como é que funciona isso, porque pode ter surpresas desagradáveis aí pelo caminho, né? Mas, Ricardo, não é tão simples assim, viu? Eu já fiz o planejamento financeiro de uma pessoa que tinha uma situação e que a justiça não deu ganho de causa para a companheira, tá? Porque isso pode ser configurado uma fé também, porque a justiça vai chamar testemunhas que provem que ali havia uma relação dentro desse contexto, tá? Que não seria só uma amizade, né? Seria
um casal assim do mesmo sexo, né? Então, essa pessoa que entrar requerendo, ela pode até ser incriminada. Então, fico alerta aqui também para aqueles incautos, né, que se aventuram nesse tipo de litígio, de processo, de... Aventura judicial. Exatamente. Então, não é tão simples, mas se a pessoa não tiver como provar que não há essa relação estável, sim, há o risco de configuração de uma... Porque, vamos supor, uma pessoa que mora com uma outra, e eles não têm um relacionamento social, então não tem testemunhas, tá? Vai ser uma palavra contra a outra, mas essa outra palavra não está presente, por exemplo, no caso de um falecimento, e requerer uma relação estável, né? É isso que você está dizendo. Você tem um casal do mesmo sexo, um deles faleceu e o outro fala assim, não, eu tinha uma relação estável com esse. Seria só possível se ele realmente não é uma pessoa antissocial e ela provar, ter fotos ali, que moravam juntos, dividiam despesas e tudo mais, se realmente ela pode ter algum sucesso nesse tipo de coisa. Então, aí fica o alerta para os dois lados, né? Para o incauto e também para aquele que está numa situação dessa e não tem as suas condições bem definidas ali nessa relação, né? Não está bem planejado. É isso, gente. Eu acho que aqui, então, a ideia nossa aqui é essa, de trazer essa reflexão, a provocação aqui dos três em trazer experiências ou cases para a gente poder compartilhar um pouco, né? Mas não com a pretensão de esgotar. Tem muitos detalhes em relação a regimes, em relação a estruturas de holdings, estruturas sucessórias, né? Instrumentos, tipos de seguros que caso a caso que vão ser explorados e vão ser dimensionados e vão ser recomendados. Aqui, de novo, é assim para a gente fazer uma reflexão, uma conscientização e, principalmente, trazer essa cultura do planejamento financeiro e dizer para as pessoas, olha, já existem pessoas no Brasil habilitadas a ajudar nessa jornada. A jornada qualquer, alcançar os objetivos e uma melhor longevidade, ok? Então, obrigado aí, Wander, Ricardo e Alexandre pelos cases trazidos, né? Fica aqui para aqueles que estão assistindo ou que vão assistir posteriormente, deixem uns comentários aí no nosso canal, tragam aí perguntas, sugestões, críticas, seja lá o que for, né? Indiquem para os seus amigos ou amigas, né, ou pais, enfim, os parentes, isso pode ajudá-los de alguma forma, ou se não muito, né, evitar o que a gente diz aqui, evitar armadilhas, evitar problemas futuros, tá? Ou como evitar surpresas. Ninguém gosta de ter surpresas, né? Então... Pelo menos não negativas, né? Exatamente. Eu deixo aqui as palavras finais para os amigos aí, já me despeço agradecendo mais uma vez pela atenção aqui e pela audiência. Eu gostaria de agradecer a todos também, espero que o conteúdo tenha ajudado. Esse assunto de sucessão é um assunto bastante interessante, que normalmente a gente olha um pouquinho, deixa um pouquinho de lado, né, no dia a dia, mas é algo que, para quem quer deixar um legado, é um assunto que deve ser prioridade. Eu também queria agradecer aí a presença de todos, né? Espero que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, né? Se inscreva no canal, compartilhe, dá um like aí para que a gente possa impulsionar esse conteúdo e atingir mais pessoas, né? Que possam, né, precisar desse conteúdo. E espero você na próxima segunda-feira, né? Do mês de abril, para a gente bater um novo papo aqui juntos. Até mais, obrigado. E se esse assunto de finanças te cativa, você gosta, busque nesse nosso canal, tem muitos vídeos com vários assuntos tratando várias vertentes da área financeira que pode ser muito útil para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber
os vídeos quando lançados, mas toda segunda-feira do mês a gente estará aqui trazendo novos assuntos para vocês, tá legal?